E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Nesse conteúdo de agora, é claro que a gente vai conversar muito aqui sobre a classificação do Botafogo para a terceira fase da pré-Libertadores. Botafogo jogou ontem muita bola, venceu a equipe do Aurora por 6-0 no estádio Newton Santos. Vamos falar um pouquinho da atuação da equipe, de alguns jogadores aqui, do Fábio Matias, técnico interino permanente do Botafogo. Mas ontem poderia ter sido uma noite perfeita se o Mazuco não tivesse dado entrevista antes do jogo. Por quê? O Mazuco, antes da bola rolar, ele participou ali do GE e deu uma entrevista na beira de campo. Ele falou sobre o técnico que o Botafogo está em busca e falou uma coisa que deixa a gente meio assim, né? Palavras do Mazuco: o Botafogo não vai trazer mais nenhum reforço nesta janela. E isso deixa a gente um pouco preocupado e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Tem jogos aí importantes daqui para frente, daqui a pouco, se Deus quiser, o Botafogo está na fase de grupos. Esse elenco atual dá para garantir a gente aí numa boa campanha até o meio do ano, então eu quero trocar essa ideia com vocês. Mas antes, se você puder, se você quiser, se você gostar aqui do conteúdo do canal, deixe seu like, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Inscreva-se também aqui, sejam todos bem-vindos. Ative também o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece no Botafogo. E se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Eu já abro falando sobre a vitória do Botafogo ontem, importantíssima. Olha, uma festa linda da torcida no estádio Newton Santos. A torcida do Botafogo, cara, ela merece muito ser feliz, ela merece muito um título o mais rápido possível, cara. Não dá mais pra gente passar as coisas que a gente vem passando e aceitar isso tranquilamente. A torcida do Botafogo, ela merece o mais rápido possível de um título, de expressão. A gente merece muito. E ontem o Botafogo venceu a equipe do Aurora por 6-0. Eu falava isso aqui ontem no canal, que o Botafogo tinha que vencer jogando bem, e isso aconteceu, né? Até porque tecnicamente o Botafogo era muito superior à equipe do Aurora. Noite marcante para o centroavante Tiquinho Soares e o Júnior Santos. Só para vocês terem uma ideia, o Tiquinho Soares ele fez um gol e deu 3 assistências. Já o Júnior Santos fez 4 gols ontem e jogou muita bola aí o nosso Júnior Santos. Como eu peguei no pé, e eu volto atrás, não tem problema nenhum nisso. Hoje é um jogador muito importante nesse elenco do Botafogo. Goleada, vitória importante, o momento não era bom. A saída do antigo técnico, o Botafogo buscando um novo treinador. E semana que vem a gente tem um jogo importante contra o Bragantino. Já é semana que vem, quarta-feira, no estádio Newton Santos, o primeiro jogo. E o jogo de volta vai acontecer na casa do Bragantino. Aí já é um jogo mais complicado, mas dá para o Botafogo se classificar. O Savarino, gostei muito do Savarino também. Alguns destaques aqui, além de Tiquinho Soares e Júnior Santos, gostei muito do Savarino ontem pela ponta esquerda. A gente nem sentiu falta do Vitor Sá, cara. O Eduardo jogou muito bem também. O time todo, cara. Se eu ficar falando um por um aqui, eu achei ali o time todo ontem muito bem, jogando ali juntos, né? O Botafogo atacava, ia todo mundo junto. O Botafogo voltava todo mundo junto. Eu achei bem bacana ontem, mas eu quero falar aqui sobre o Fábio Matias. Conheço pouco desse profissional, ele chegou há pouco tempo aqui no Botafogo. Inclusive, o Fábio Matias, ele trabalhava no Bragantino, que é o nosso próximo adversário. Isso aqui é bom, hein? Porque ele conhece bem o Bragantino. Para quem não sabe, o técnico aí interino do Botafogo, Fábio Matias, ele veio do Bragantino, ele trabalhava no Bragantino, então ele conhece bem o nosso adversário aí de semana que vem. E eu tô gostando muito desse profissional, conheço pouco, mas já dá para ver uma mudança, um nível de mudança, né? Para quem tinha Lúcio Flávio, o Fábio Matias parece ser bem melhor do que o anterior e entende de futebol, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre ele porque
Ontem, mais uma vez, ele fez o simples. Ele não inventou, ele colocou os jogadores, cada um, nas suas posições, vibrando bastante na beira de campo. E uma coisa que me chamou atenção, se eu não me engano, o Botafogo estava ganhando de 2-0. Acho que o Botafogo estava ganhando de 2-0. Ele falou pro Tiquinho, acho que foi pro Tiquinho, ele falou pro Tiquinho o seguinte: não para, vai atrás mais, não para. Eu acho que foi logo quando o Tiquinho fez o gol. Ele falou pro Tiquinho, não desiste, não para, querendo mais. Não estava contente com 2-0. E isso me chamou atenção, vibrando muito na beira de campo, querendo mais. Tanto é que o Botafogo foi atrás de mais gols e goleou a equipe do Aurora, tá bom? O técnico novo aí que tá para chegar, vai demorar? Sinceramente, vou ser sincero para vocês, não tô aqui pedindo para efetivar o Fábio Matias, eu nem tô querendo o Fábio Matias no Botafogo em definitivo, mas sinceramente não me preocupa mais se vai demorar uma semana, 2, um novo técnico. Claro que a gente quer o mais rápido possível para os jogadores assimilarem o que o novo técnico vai pedir, mas eu confesso para vocês que eu tô tranquilo com o Fábio Matias, eu tô tranquilo. Não sei se o Fábio Matias vai comandar o Botafogo contra o Bragantino nos 2 jogos nessa terceira fase. Acredito que não. Acredito que até lá o Botafogo deva anunciar um técnico. Mas se for ele, eu confesso para vocês que eu tô bem tranquilo em relação a esse técnico, beleza? Fica aí que eu já volto, aí a gente vai trazer alguns assuntos chatos aqui que o Mazuco falou, que não tem mais reforços nessa janela. Será? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos para alguns assuntos chatos aqui que a gente tem que debater. O Mazuco ontem, antes do jogo, ele concedeu uma entrevista na beira de campo pro GE e ele falou temas importantes. Mais uma vez ele falou sobre técnico. Ele disse que o Botafogo está buscando um técnico com liderança. O Botafogo não está querendo trazer um técnico para apostar. O Botafogo quer um técnico ali com liderança. O Botafogo não vai apostar sem apostas. Isso é importante. E disse que confia no Fábio Matias, enquanto ele estiver de frente no Botafogo aí como técnico interino. E que o Botafogo está procurando esse técnico com calma, para não errar. O Botafogo não quer errar nesse nome para o restante da temporada. E o tema principal, que ele falou sobre reforços. E ele falou coisa importante. Ele falou que o Botafogo nessa janela não vai se reforçar. Lembrando que a janela fecha no dia 7 de março. Nós já trouxemos aí alguns jogadores importantes, só que a gente estava aguardando mais reforços e o Mazuco disse que o Botafogo neste momento não pretende trazer mais ninguém nessa janela, só que ele disse que o Botafogo está atento, se aparecer alguma oportunidade boa, o Botafogo traz, mas não é uma prioridade nesse momento. O Mazuco disse que a prioridade é recuperar os jogadores que estão lesionados. O Mazuco disse que o Botafogo tem um bom time, e disse aqui uma coisa que eu faço questão de falar. Ele falou o seguinte: estamos tranquilos para essa primeira etapa, e se for preciso, no meio do ano, a gente traz mais reforços. Aí eu quero dar minha opinião, porque, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô sentindo falta de um camisa 8, um reserva do Tietê, camisa 10, tô cansado de falar aqui, um cara pra brigar com o Eduardo, e sinto falta também de um lateral esquerdo. Daqui a pouco, a gente passando do Bragantino, a gente vai entrar na fase de grupos da Libertadores. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Se a gente olhar o banco de reservas do Botafogo, elenco mesmo, aquele elenco, a gente não tem. A gente tem um bom time do meio para frente, eu concordo, o Botafogo do meio para frente tem um time excelente. Ali tem o Jefinho para voltar, tem Luiz Henrique, tem Savarino, Júnior Santos, Tiquinho Soares. O problema hoje do Botafogo tá um pouco no banco de reservas. Se alguns jogadores desses aí sentirem alguma coisa ou não puderem jogar, fica difícil. O Tiquinho Soares não tem reserva, é o Janderson Matheus Nascimento. O Eduardo também não tem. Será que o Botafogo vai apostar no Diego Hernandes? Eu tô achando talvez que o Botafogo possa até apostar no Diego Hernandes aí como reserva imediato do Eduardo.
A única desculpa que talvez o Botafogo tenha para não trazer mais ninguém fica na situação do mercado. Talvez possa estar ruim nesse momento. Talvez o Botafogo possa estar analisando o mercado e não deve estar achando nada de diferente para trazer. E contratar por contratar, o Botafogo não vai fazer isso. O Botafogo não vai contratar jogadores por contratar. O Botafogo quer trazer jogadores que façam a diferença. Então, talvez a desculpa que o Botafogo tenha é que o mercado, nesse momento, talvez esteja um pouquinho ruim e deixando aí reforços, talvez de peso mesmo, mais reforços de peso para o meio do ano. Vamos ver se esse elenco aguenta até o meio do ano. São muitos jogos importantes. A gente espera que esse elenco dê conta do recado, porque realmente fica um pouco complicado a questão do elenco. Mas vamos aguardar aí. Quem sabe, né? Até o fechamento da janela a gente possa ter surpresas. Vamos aguardar. Chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que sair durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta nesta quinta-feira, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.